Gwiazd napiana, nam swoboda droga. Через прорезь пулемета я ищу слепака. Анархия, мама, сынов своих родных. Анархия, мама, за нас. Oi. Ah, eles? Liga não. A gente chega neles depois. Talvez em outro vídeo. Meu nome é Gabriel e há alguns anos descobri ser um anarquista. Mas acredite, não é só um impulso da época, algo que eu vou olhar pra trás e eu falar: "Ah, era coisa de jovem". Na verdade, pra chegar até aqui, eu meio que passei por todos os 50 tons de vermelho. Eu fui social-democrata, socialista, trotskista, até cheguei a estar em um mandato político, meu Deus. E na verdade foi aí que caiu a ficha de vez. E nem foi porque os políticos do mandato fossem pessoas ruins em si, pelo contrário, na maioria eram pessoas incríveis, com as melhores das intenções possíveis. Mas o que eu percebi foi que não importa o quão decentes forem as pessoas envolvidas em um processo político clássico, assim, bem, que o sistema é podre mesmo. E qualquer coisa que se basear no sistema vai estar meio destinada a acabar se transformando em podre também. Hoje, eu acredito que tem que existir algum outro jeito, outra forma de organizar a sociedade, uma forma mais humana, menos burocrática e menos fria de prover para todas as pessoas. Mas descobrir qual é esse caminho não é uma tarefa fácil. É uma jornada de vivências, de leituras, erros e acertos. Uma jornada de aprendizado sobre política, sociedade e, por que não, sobre a própria natureza humana. E eu criei esse canal para compartilhar um pouco com vocês dessa jornada de descoberta e, quem sabe, para inspirar algumas pessoas no processo, para juntos criarmos um mundo novo a partir das cinzas do velho. Mas também estou fazendo esses vídeos porque eu vi o quão pouco tem no YouTube falando sobre anarquismo. Digo, tem alguns canais, mas no geral eles são no formato um pouco mais acadêmico, vídeos bem longos, bem densos, que para quem está imerso é incrível, de verdade, mas eu sinto que dá para tentar fazer algumas coisas para tentar furar um pouco mais umas bolhas. E tipo, se você for ver os canais de esquerda famosos pra valer, ninguém sequer se preocupa em jogar uns ossos pra gente. Por exemplo, nos vídeos falando sobre os pensadores que definiram o pensamento da esquerda, você não ouve ninguém falando da Emma Goldman, ou do Piotr Kropotkin, ou da Louise Michel, do Bakunin, Lucy Parsons, Espertirina Martins, aqui do Brasil, José Oiticica, também outro brasileiro, oi Brasil, ou então da Lucia Fabbri. Essa daí, no caso, uma anarquista ítalo-uruguaia, maravilhosa ela, e talvez ela nos dê uma pista sobre o que está acontecendo. A Lucia Fabbri foi uma historiadora nascida na Itália e que veio com sua família para o Uruguai, refugiada do fascismo do Mussolini. E uma coisa que ela falava é sobre como a história do anarquismo, principalmente na América Latina, sempre foi superapagada. E pela direita e pelo fascismo, mas também pelos marxistas. Os caras, assim, eles se recusam a reconhecer a influência e a importância dos movimentos anarquistas, mesmo ela sendo inegável. As primeiras leis de repressão a movimentos sociais no Brasil, sabe como elas eram chamadas? Leis anti-anarquistas. Entre os imigrantes no Brasil, estava cheio de anarco, muito mais que marxista, inclusive. E o foda é que na minha aula de história, quando o professor cobriu o período, ele tentou defender que as leis anti-anarquistas, feitas contra quem se proclamava no Brasil na época anarcossindicalistas, na verdade não seriam contra anarquistas.
Assim, imagina o malabarismo intelectual do cara, e o pior é que ele nem era um professor ruim ou mal intencionado, na verdade ele era ótimo, e de verdade me abriu a cabeça pra muita coisa. Mas provavelmente ele estava limitado ao que aprendeu na faculdade, que agora eu fazendo ciências sociais, também dá pra ver que apaga completamente toda a influência anarquista. Provavelmente é o que aconteceu com muitos influenciadores mais à esquerda e com quase todo mundo que em algum momento se interessa um pouco por socialismo. As pessoas simplesmente não parecem saber muito sobre o anarquismo, a maioria nunca leu sobre, mas também porque leria. Assim, não faz parte das nossas formações, muito menos de nossos cotidianos. Só que aí a gente entra em um ciclo vicioso, porque a história é apagada, já que não falam dela, só que ninguém fala dela porque ela foi apagada. Segundo a Lucia Fabbri, isso acaba sendo parte de um tipo de dominação, uma dominação por meio da memória. Nós perdemos a noção do quanto já foi feito, do quanto já foi lutado e conquistado, e acabamos forçados a olhar para tudo e achar que é só isso, que não vale a pena lutar, que não há nada a conquistar. E é aí que eles pegam a gente. É assim que a exploração, as injustiças da nossa sociedade se naturalizam. Quando a gente acha que não tem como lutar contra elas, quando a gente acha que o nosso desejo é completamente impotente, quando a gente perde o impulso da vontade, como Nietzsche chamaria. O meu objetivo com esses vídeos não é causar polêmica pela polêmica, mas para mim é muito importante dizer que a esquerda no Brasil parte muito de uma tradição reformista, pelega, pautada na disputa por poder e em acordos com o sistema. Isso não é apenas recente. Na verdade, remonta ao próprio Partido Comunista durante a Guerra Fria e a situação geopolítica do Brasil. Assim, bem resumidamente, para a União Soviética, que controlava os partidos ditos socialistas, não seria interessante ocorrer nada como uma revolução aqui no Brasil. Para ele seria mais interessante aqui uma esquerda propagandista e reformista. Mas assim, isso já é pauta para outro episódio. O ponto para agora é só que essa dinâmica não basta para a gente realmente pensar em algo a mais. Em bom português, eu entendo que muita gente deve estar olhando para a presidência agora, para aquele cara que foi preso, para o outro que perdeu o mandato, para tudo isso, bem, com um sorriso no rosto. Talvez achando que a gente se salvou do movimento desse caos global, mas se esse for os nossos únicos horizontes, daí, em melhor português ainda, estamos fodidos. O que eu quero com esses vídeos é propor uma progressiva expansão de horizontes. Olhar para quem já viveu, já lutou e já fez, e lembrar que nós não estamos presos ao que temos, que há mais, muito mais pelo que sonhar, para mostrar o seu, o meu, o nosso maravilhoso mundo do anarquismo. Por que você acha que as pessoas ficam loucas? Porque as pessoas ficam loucas? Geralmente, a sociedade que a gente vive, trabalhador que vive alienado, não tem o mínimo espaço de tempo para lazer, nem para cultura, não tem saúde, subnutrido, toda a lavagem cerebral que ele sofre por todos os meios de comunicação da imprensa burguesa aí, acaba tornando ele cada vez mais alienado, ele compreende cada vez menos as coisas e tende a ficar louco, porque ele não encontra resposta para tudo aquilo que ele está vendo, todos os problemas que ele está enfrentando. Propaganda do zine aí, dos punks, ó. Vários zines, muitos punks fazem. Protestando, divulgando sons, divulgando banda, passeatas, um monte de lance de movimento e principalmente as ideias da gente. Ódio concentrado, isso aqui é ódio concentrado, o nome desse zine.